Boa tarde, pedimos desculpa pelo pequeno atraso, sejam bem-vindos. Temos connosco Miguel Sousa Tavares, dispensa apresentações, ainda assim aqui vai o clássico. Advogado de formação, exerceu advocacia durante alguns anos, mas é como jornalista que todos nós o conhecemos, como comentador, como cronista, também como romancista, e é por aí que eu gostaria de começar. Como é que acontece esta viagem de se passar da crónica, do jornalismo, do exercício curto que o jornalismo e a crónica necessariamente obrigam, para o romance, para um trabalho que é de um fogo muito maior e de uma natureza completamente diferente? Boa tarde. Para ir ao princípio de tudo, comecei por vender redações quando andava na escola. As professoras davam um tema e eu fazia 3 redações, a melhor era para mim, as outras 2 vendia. E, portanto, comecei a ganhar dinheiro a escrever quando tinha 7, 8 anos, por aí. E foi aí que descobri que tinha jeito para escrever. Depois, fui sempre escrevendo. Comecei a fazer jornalismo. Aliás, comecei a fazer o estágio de jornalismo ao mesmo tempo que fazia o estágio de direito, de advogado. E durante anos consegui conciliar as duas coisas. E fui fazendo as duas coisas até que a certa altura já não era capaz e fui só fazer advocacia. E o Kafka, que foi advogado, não sei se vocês sabem, a certa altura disse uma coisa, que quem vivesse só de ser advogado ou se suicidava ou virava parvo. E eu, que não me queria suicidar, larguei a advocacia e fui fazer jornalismo. E era de facto a minha paixão, eu queria ser jornalista desde miúdo. Desde miúdo que eu queria ser jornalista e imaginava-me a ser repórter. Até fiz uma carteira profissional de repórter, plastifiquei e tudo. E era enviado especial do Paris Match nos meus sonhos. Depois, um dia que eu nunca mais me hei de esquecer, comecei por um jornal e depois entrei para a RTP e um dia puseram-me num avião para Madrid e fui enviado especial às primeiras eleições livres em Espanha. E quando o avião levantou o voo, eu pensei, aqui estou eu enviado especial, era o meu sonho de infância. E fui cobrir as primeiras eleições livres num país que não tinha eleições desde 1936, quando houve as últimas eleições no regime republicano. Depois veio a Guerra Civil e os espanhóis tiveram 40 e tal anos sem eleições, tal como Portugal. E aquilo foi tão intenso, que foram 4 ou 5 dias de reportagens e de diretos para a televisão, que no último dia, na última noite, eu estava a entrevistar o Santiago Carrilho e estava tão exausto que desmaiei em direto no meio da entrevista. Foi um dos 2 únicos desmaios da minha vida e foi um desmaio profissional, foi uma coisa gloriosa. Depois segui por aí fora e descobri inclusivamente que escrever para a televisão era uma coisa fascinante, porque era quase um exercício de trabalho renascentista, porque nós trabalhávamos com o som, com a imagem e com a palavra. E que a escrita de escrever para a imagem era fascinante, ainda mais fascinante quando se faziam reportagens de 1 hora. Eu tive a sorte de trabalhar num programa que se chamava Grande Reportagem. Na altura era a televisão única, portanto era fácil ter grandes audiências, que hoje não existe. E nós tínhamos a segunda audiência a seguir à telenovela O Gabriela, e éramos vistos, não sei, por 5 milhões de pessoas, que é uma coisa inimaginável hoje em dia. E fazíamos reportagens de 1 hora em todos os lugares do mundo. E foram anos maravilhosos de formação de reportagem televisiva incríveis. Depois, como acontece com muitos jornalistas, a tentação de saltar para a escrita romanceada começou-me a aparecer. Eu comecei pela escrita infantil, o primeiro livro que escrevi foi um livro infantil, porque um dia estava a ter filhos muito cedo e, tal como tinha acontecido com a minha mãe, começou a escrever para crianças, porque os filhos dela estavam doentes e, para os ter sossegados, contava-lhes histórias, começou a escrever. Eu resolvi também seguir o método dela para adormecer os meus filhos. Começava-lhes a contar histórias, testava e comecei a escrever.
E antes disso, um dia estava a ler um livro para os meus filhos e o livro era de tal maneira inacreditável que eu tinha que fazer tradução simultânea das palavras. E até escrevi uma crítica sobre o livro que chamei-lhe pornografia literária, não, pedofilia literária. E o autor do livro processou-me, ameaçou que ia processar, depois nem processou. E eu disse, não é possível que as crianças tenham que ler isto, eu vou conseguir escrever uma coisa melhor que isto. E escrevi o meu primeiro livro infantil, chamado O Segredo do Rio. Depois escrevi mais 2 e voltei várias vezes à escrita infantil, porque, ao contrário do que se possa pensar, a escrita infantil é muito difícil e é muito necessário. É necessário para o escritor, primeiro, porque é um regresso ao essencial da escrita. Nós estamos a escrever para miúdos que têm 6, 7, 8 anos, temos que nos pôr na cabeça deles, temos que ter uma escrita completamente simples e depurada e que, ao mesmo tempo, consiga atraí-los simultaneamente para o essencial das coisas e para a magia das coisas, consiga ser atraente sem ser rebuscada. E, por outro lado, é essencial para que os miúdos se habituem a ler. E cada vez mais no mundo de hoje, onde eles têm apelos de tantas coisas diferentes que os afastam da leitura, é absolutamente essencial, sobretudo para quem é escritor e quer ter leitores, que é o meu caso, e o caso de todos os autores que se prezam. Se ouvirem dizer a um autor que não se interessa em ter leitores, é mentira. Mas é sobretudo essencial para continuar a formar gerações de leitores no futuro. E isso começa na escola e começa com literatura infantil e com bons livros infantis. Da literatura infantil passei para a literatura de viagens, comecei a escrever crónicas para revistas, que no fundo eram ensaios de ficção pequeninos, até que na minha cabeça germinava sempre a ideia de escrever um romance. Mas para escrever um romance é preciso ter uma ideia de história, porque aquilo que eu sou e que eu sempre achei que era um contador de histórias. Foi isso que eu sempre disse que era. Eu sou um contador de histórias. E comecei a contá-las escrevendo redações na escola, depois contava fazendo reportagens de televisão, reportagens para revistas, reportagens para jornais, e faltava-me saber se era capaz de passar primeiro uma história baseada na verdade, nos factos, naquilo que eu tinha visto, para uma história que fosse além disso, que fosse ficcionada. E para uma história que, em vez de ter um espaço curto, tivesse um espaço grande. E sentei-me para escrever um romance, sem saber se era capaz ou não. E eu lancei-me e escrevi. A certa altura parei e achei que não era capaz e desisti. E primeiro fiquei muito angustiado, mas depois fiquei tranquilo comigo mesmo, porque disse, bom, tentei, fiz a minha tentativa, sei que não fui capaz, mas pelo menos tentei. E como em tudo na vida, quando se tem um sonho e se alimenta durante muito tempo, das duas uma, ou se tenta concretizá-lo, ou mata-se o sonho. Tentei, falhei, pronto, arrumei o romance. E passados 6 meses, de repente abri o computador, peguei na última coisa que tinha escrito, recomecei e acabei. Foi assim. E começou com uma viagem grande. O Equador foi um livro com muito sucesso, foi uma estreia no mundo da ficção, no mundo da ficção para adultos, uma estreia em grande, e seguiram-se outros. Não há exatamente uma linha na sua obra ficcional, digamos. Portanto, não é o romancista, não é o escritor de romances históricos, não é o escritor de biografias, não é o escritor de pequenas histórias de amor, portanto, não é o contista. Há muita coisa, há diferenças muito grandes. Eu passava, depois de recuarmos um bocadinho para outros livros que escreveu, eu gostava de pegar neste Cebola Crua com Sal e Broa, que é o último livro que o Miguel escreveu. E é um livro que começa, e pegando agora um pouco no tema também que nos traz aqui, além da literatura, que são as viagens, é um livro que começa com a sua primeira grande viagem. É a sua primeira grande viagem, ir de Lisboa para o Marão, aos 6 anos, viver longe de casa, longe dos pais, longe dos irmãos. O que é que este livro significa? Houve uma necessidade de deixar escrito aquilo que se lembra, as coisas que se lembra antes que se apaguem. Li alguns numa entrevista que deu. Mas o que é que este livro significa? Porque é um livro com registro autobiográfico muito grande. Eu não sei se sei responder a essa pergunta.
De onde é que veio esta necessidade, então? De repente chegarmos a um ponto da vida em que vamos lá deixar escrito aquilo que é a minha história, porque aqui a ficção, a parte da ficção, já não é... É um bocado um livro feito de testemunhos. Tentar organizar um bocado uma coisa que estava dispersa, de certa forma estava caótica, e também bastante empurrado pelo meu editor, que é normal, os editores estão sempre a pressionar para que a gente escreva, e esse livro foi escrito, eu creio que esse livro ainda não tem um ano, faz um ano, sim, esse livro faz um ano em maio ou junho próximo, e havia várias coisas dispersas, e eu pensei, será que eu consigo pôr uma ordem naquilo de que nunca contei, de que nunca dei testemunhos? Será que há uma ordem, por exemplo, entre contar o que é um miúdo de Lisboa com os 6 anos, que no dia a seguir no dia que faz 6 anos, a mãe lhe diz, olha, amanhã vais viver para um sítio completamente diferente, tu que estás numa cidade, vais viver para uma quinta, no meio de uma serra, onde não há nada que estás habituado, e vais para lá, e eu fui para lá, fiz lá a primeira e a segunda classe, e há alguma relação entre isso, e depois, muitos anos mais tarde, vou em trabalho viver um mês e meio no deserto do Saara, uma semana com os índios da Amazónia, com tipos que ainda andavam de arco e flechas, e eu tinha a sensação de que estava a ver uma coisa que mais ninguém iria, já não seria possível ver daí a uns anos. Será que há alguma relação entre isso e as experiências que eu vivi como jornalista no 25 de Abril, assistir à libertação dos presos políticos, depois ver os PIDs na prisão? Será que tudo isso tem algum encadeado? E de repente percebi que, por privilégio absoluto, por coincidências profissionais, talvez por algum mérito de quem procurou as coisas também e que esteve atento a elas. Esse livro, aliás, era para se chamar De Olhos Bem Abertos. E eu tinha vivido coisas que foram importantes na vida do nosso país e tinha alguma obrigação de as contar, dar testemunho delas. Por exemplo, esse primeiro capítulo, quando conta a história do que era viver numa aldeia na Serra do Marão, em que eu era o único miúdo numa aula de 50 miúdos, com uma professora que dava aulas a todos, da primeira à quarta classe, na mesma sala, em que eu era o único miúdo que tinha sapatos, que ia calçado, que no inverno com a neve os outros iam descalços para a escola. As pessoas não fazem ideia o que era Portugal nessa altura, não fazem ideia o que era a miséria daquela gente, o que era comer todos os dias arroz de feijão, por exemplo. Ninguém imagina o que era aquilo. E isso, de certa forma, é importante testemunhar isso, como era importante testemunhar o que era a prisão de Caxias antes do 25 de Abril. E eu, por sorte ou por azar, tinha tido um pai que esteve lá preso 3 vezes. E nós íamos visitá-lo uma vez por semana e eu sabia o que aquilo era. Depois, por coincidência, eu fiz parte da Comissão de Extinção da PIDE logo a seguir ao 25 de Abril. E, portanto, eu estava lá a instruir processos contra os agentes da PIDE, acabadinho de formar em Direito. Depois, por coincidência incrível, eu estive lá a seguir ao 11 de março de 75, a representar um tenente envolvido no 11 de março de 75. Portanto, no espaço de 2 anos, eu frequentei 3 vezes aquela prisão em 3 situações políticas diferentes. Tudo isso eram testemunhos que eu acho que podiam representar os últimos 30, 40 anos do país e que era importante contar. Portanto, faz-se aqui também uma viagem ao passado, de algum modo, a um passado recente, que muita gente, nomeadamente da minha geração, não conhecerá, ou conhecerá através dos relatos dos pais, mas é uma obra também que pretende fixar, mas tem uma componente pessoal grande. Diz a dada altura aqui que não deve ser por acaso que a grande literatura sempre precisou de viagens para se alimentar. E também já li numa entrevista sua que uma viagem não significa ter que vir de Lisboa a Macau, ou ir de Lisboa para o Brasil. Basta ir a Cacilhas, que se for com espírito viajante,
já é uma viagem. Diz também, ou pelo menos eu sinto isso, eu viajei até aos 18 anos, sobretudo com os meus livros. Não é? Percorri o mundo com os meus livros. Viaja-se mais, o Miguel viaja mais a ler ou a escrever? A sensação de viajar quando se está num escritório é a ler ou a escrever? Eu escrevo depois de viajar. A minha escrita alimenta-se muito do que eu viajo, muitíssimo. Eu não sou o Júlio Verne. O Júlio Verne conseguiu essa proeza incrível de nunca ter viajado além da rua dele e escreveu. Deu a volta ao mundo a viajar, não é? Tem um livro que se chama A Volta ao Mundo em 80 dias. Viajou debaixo d'água, fez as 80 mil léguas submarinas, sem nunca sair do quarto. Eu não, eu preciso ir aos sítios, de facto, e depois escrevo sobre eles. E às vezes escrevo na semana seguinte, outra vez escrevo daí a 10 anos. Agora as coisas ficam lá dentro, mas também viajo muito com os livros, muitíssimo. E como acontece com toda a gente, quando se lê muito sobre um sítio, às vezes chego lá e as coisas são diferentes. Ou tenho uma desilusão com eles, ou também já me aconteceu o contrário, não esperar nada de um sítio e chegar e ficar surpreendido, achar que aquele sítio afinal é fantástico e não dava nada por ele, não é? Uma última questão antes de passar para o Gilberto, porque sei que é um assunto que agradará a quem nos está aqui a ouvir, a quem gosta de o ler. O seu próximo livro já está a trabalhar nele e já implicou várias viagens. É o regresso também ao romance histórico. O que é que nos pode contar já sobre esse próximo romance histórico? Eu não devia contar nada, porque a coisa mais... Não, mas nós estamos aqui, queremos saber. A coisa mais preciosa num romance é a ideia. E eu costumo dizer que se houvesse uma fábrica de ideias, eu ia lá e comprava várias. Porque é das coisas mais difíceis que há, de facto, é ter uma ideia para um romance. E eu adorava ser um escritor, ter nascido na América Latina, porque eles têm uma verdadeira fábrica de ideias lá. Não me admira nada que a literatura chamada fantástica tenha nascido na América Latina, porque eles têm coisas absolutamente inacreditáveis que nós já não temos. E, de certa forma, eu acho que eu me refugio um bocado no romance histórico, porque em Portugal já não há nada de fantástico para se inventar em termos de romance. Eu tenho um único romance meu situado em Portugal, que não é histórico, chama-se Madrugada Suja, é um thriller policial político, e é o mais que eu consigo inventar como ideia. Agora, de resto, eu refugio-me na história, porque, no fundo, a história... Eu gosto imenso de história. Primeiro, sou um leitor ávido de história, e segundo, a história é uma muleta para um romance, porque em cima da própria história, dos factos que existiram, nós romanceamos a nossa história. O meu novo livro, aquilo que eu posso contar, primeiro é que está parado, devido às minhas atividades televisivas atuais. Segundo é que está parado, alguns, pela página 120. Terceiro é que lhe falta o final, que é uma coisa muito grave para mim, porque eu gosto de escrever sabendo como é que é o final da história. Quarto é que vai situar-se no Brasil, no século XVIII, no século XVII, ao tempo da ocupação dos holandeses no Recife, que é uma história muito mal contada e que um setor brasileiro gosta de contar, e levando os holandeses à condição de heróis e os portugueses à condição de bandidos, e lamentando que o Brasil não tenha sido colonizado pelos holandeses, o que é uma grandíssima mentira histórica. Eu, de facto, já fiz 3 ou 4 viagens ao Recife e à região do Pernambuco. Andei meticulosamente à procura de vestígios do que os holandeses deixaram no Brasil, da tal embaixada de Maurício de Nassau, e a única coisa que encontrei foi uma coisa chamada brood, que é broa, em holandês. É o único vestígio da passagem dos holandeses pelo Brasil. De resto, não há mais nada, zero, absolutamente nada. E, portanto, se eu escrever o meu livro, não deixando de prestar homenagem àquilo que foi o chamado século de ouro dos holandeses da Flandres, não deixarei de restabelecer a verdade histórica sobre a ocupação dos holandeses, que coincidiu com a ocupação dos Filipos em Portugal. Vamos então agora para também as suas novas funções, que têm roubado tempo à literatura, mas agora passava a palavra ao João. Boa tarde, Miguel, boa tarde a todos. Eu ia começar pela faceta do jornalismo, ia começar precisamente pelo regresso
do Miguel à edição. Acabou-me de dizer há pouco ali fora que fui buscar a carteira profissional recentemente. Provavelmente alguns das pessoas que estão na sala não podem não ter este conhecimento de que nas atuais funções edita também, num dia edita na TVI. Miguel, para quem ao longo dos anos habituou como ser um profissional com muito rigor, como é que é hoje editar na televisão que se faz hoje? Se calhar um pouco por todo o mundo, mas sobretudo em Portugal. Eu felizmente só edito o jornal à segunda-feira, porque senão não estaria aqui primeiro e provavelmente estaria no Júlio de Matos. Já não há Júlio de Matos, mas no sucedâneo. É muito difícil. O mercado informativo, e não apenas televisivo, em Portugal vive um momento terrível, devido à imigração, sobretudo, da publicidade para as redes sociais, que é tremendo. A publicidade alimenta a imprensa toda, a imprensa escrita e televisiva, e migrou toda para as redes sociais, que lhes permite ter uma publicidade orientada para públicos específicos, e o rombo foi monumental, já tinha sido com o aparecimento da crise em 2008 e acentua-se agora. Quem quer vender ténis a miúdos não perde tempo a pôr um anúncio na televisão, vai diretamente ao Facebook onde os miúdos estão, e quem quer vender televisores a um público que vê televisão vai diretamente ali, e portanto a escassez de meios é tremenda. Além disso, a televisão portuguesa perde neste momento 200 mil espectadores por ano, que não são recuperáveis. Todos os anos perde 200 mil espectadores. Portanto, isso significa que se tem que fazer televisão com meios escassos, pagando dramaticamente mal aos jornalistas e tendo os jornalistas consequentemente maus, os novos. Eu tenho na TV bons editores e regra geral, maus jornalistas, os miúdos novos, a quem não se pode pedir mais, porque realmente não se pode pedir mais a quem ganha pouco mais que o ordenado mínimo nacional, e a quem não houve tempo sequer de formar. Não é? Portanto, aquilo é tremendamente difícil fazer um jornal diário sem meios, com poucos jornalistas. Mas, basicamente, eu divirto-me com o trabalho, gosto muito do trabalho, tem sido muito bom voltar a uma redação onde eu já não estava diariamente, quer dizer, eu fiz sempre televisão, mas comentário durante esses anos, que era uma zona de conforto, ia lá uma vez por semana, fazia 3 ou 4 comentários durante o jornal e vinha-me embora, e fui desafiado para, no fundo, voltar ao ativo, ser editor, e agora entro às 9 da manhã, fazemos uma reunião às 10 com os editores todos, parte das notícias que não são do dia já estão preparadas, com 2, 3 dias de antecedência, já estão em andamento, depois temos as notícias do dia, põe-se a máquina a andar, nova reunião às 4 da tarde, e depois às 8 da noite é meter o jornal no ar, e seguir aquilo é um trabalho muito giro, um trabalho... Amanhã será daqui. Amanhã será daqui. Já estou a controlar as notícias desde há 2 dias, mas só vou fazer os comentários, porque de resto pronto, não faço mais nada. Amanhã será da TDM. Mas o futuro da televisão em Portugal passa sobretudo por os programas de entretenimento, grandes apostas, para ter audiências e do que se investe através dessas audiências, fica alguma coisa para o jornalismo? Bem, o jornal de segunda-feira é normalmente o segundo programa mais visto em Portugal. Portanto, ele tem audiência e por isso é que passa-se uma coisa ridícula, que os telejornais hoje em dia têm 1h20 de duração, que é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém, não é? Porque tem audiência. Agora, não é isso que determina, não é isso que é decisivo. O que é decisivo para eles hoje em dia é o dia inteiro. E o dia inteiro começa de manhã. E por isso é que o grande fenómeno hoje em dia é a Cristina Ferreira, que consegue ter 300 mil espectadores durante 4 horas da manhã. E é mais importante isso do que o jornal à noite, que tem 1.100.000. Tem 1.100.000 durante 1h20, embora seja prime time,
é menos importante do que ter 300 mil durante 4 horas e depois a seguir ter os 300 mil durante a tarde, ou mais 400 mil, vai subindo, não é? Portanto, o que conta é o dia. No fim do dia é que se fazem as contas, e depois fazes as contas no fim do mês. Eu não sei por onde é que passa o futuro da televisão, acho que, aliás, é uma reflexão que eu vejo muito negra, porque primeiro está a morrer a imprensa escrita, a imprensa de referência, mas a morrer à vista de toda a gente. Tu hoje em dia sais à rua em Portugal, não se vê ninguém com menos de 40 anos a ler um jornal. Ninguém. É uma coisa que me faz a maior das impressões. Não se vê ninguém com menos de 40 anos a ler um jornal. Jornal, uma revista, etc. E em termos de televisão, eu ainda no outro dia estava a falar com um miúdo de 20 e tal anos, e ele dizia-me, eu não vejo telejornais porque eu, para ver uma ou duas notícias que me interessam, eu tenho que ver 20 que não me interessam. Portanto, eu tenho as minhas aplicações no telemóvel que me alertam para as notícias que me interessam. E pronto, é assim que se faz informação hoje em dia. E o problema para mim está nisto. Isto é uma pescadinha de rabo na boca. Se não há informações de referência, as pessoas têm informação através do Facebook e têm as tais fake news. As fake news corroem a verdade das coisas induz as pessoas em erro e está a corroer a democracia. Assim é que se elegeu o Bolsonaro, assim é que se elegeu o Trump, assim é que se fez o Brexit, assim é que se elegeu o Salvini em Itália, assim é que se vai matar a democracia. Porque há uma relação íntima entre informação séria e democracia. Mas nós temos noticiários longos e, tirando algumas exceções de que o Miguel faz parte, em que quem comenta são os políticos no desemprego ou à procura de voltar ao governo. Isso são os programas de debate. Agora, nós temos outra coisa. Isso, desculpem lá se isto soa muito falsa modéstia, aliás, imodéstia, mas é verdade, eu só aceitei o desafio da TVI porque eu disse, eu vou fazer um jornal diferente. E eu não vou fazer o Cristiano Ronaldo que mudou de penteado ou a mãe do Cristiano Ronaldo que pôs um vídeo no Facebook, não sei de quê. Eu não vou fazer o tipo que matou três vizinhos, eu não vou fazer nada disso. Eu vou fazer um jornal diferente mesmo. Um jornal que tenha aquilo que é importante e que seja diferente. O meu jornal acaba sempre, por exemplo, com uma música, com um poema, com uma cena de um filme, com coisas completamente diferentes. E abre sistematicamente com aquilo que eu acho que é uma notícia importante. Eu não tenho ali nada que seja popular. E a grande aposta tem sido essa. E quando eu fui fazer isso, eles contrataram-me, nós queremos que tu recuperes a classe A e B, porque a TVI só tinha a classe C e D, liderávamos, não tinha a classe A e B. Eu disse, ok, eu vou fazer. Mas vocês preparem-se porque vão perder a audiência C e D, portanto são capazes de perder a liderança. Estão preparados para isso? Estamos, sim senhora. E o grande fenómeno que tem sido muito bom é que nós temos mantido a liderança. Portanto, conquistamos a classe A e B sem perder as outras. Isto é um trabalho de sapa. Às vezes perdemos. Já agora eu conto a única vez, a primeira vez que eu perdi o jornal, em 23 edições que eu fiz, perdi 3 jornais. O primeiro, por acaso, curiosamente, o terceiro que perdi foi na véspera de vir para cá e abri o jornal com uma entrevista ao Presidente da República e perdemos, que é uma coisa engraçada. Quer dizer que já estão fartos dele. E a minha primeira pergunta foi mesmo, olha, se eu estava a achar nas sondagens, acho que os portugueses estão a ficar fartos de si. E ele disse, não, de maneira nenhuma. E perdi o jornal. Bom, mas a primeira vez que perdi o jornal foi quando caiu uma estrada numa pedreira em Vila Viçosa e ficaram 4 tipos soterrados, às 4 da tarde. E o Correio da Manhã TV, que vive para o sensacionalismo, passou 14 horas em direto. E pronto, veio a notícia e eu disse, ok, estão 4 tipos soterrados, um já saiu, os outros 3 não vão sair tão cedo, não é? Portanto, nós temos lá um repórter em direto, faz a notícia 3 minutos e acabou, não ficamos em direto, não há mais nada para dizer, não vamos estar a encher chouriços à espera que saia de lá alguém quando não vai sair ninguém. Tão cedo não sai de lá ninguém, daqui a um dia nem daqui a 2. E assim foi. Ok, damos a notícia, tal, não sei o quê, o repórter em direto, aqui 3 tipos soterrados e tal. A SIC esteve 20 e tal minutos em direto e ganhou o jornal.
E no dia seguinte, que eu já não estava a editar, a TVI ficou lixada, tinha perdido o jornal, e pôs lá um tipo em direto, 30 minutos a abrir o jornal. E a SIC esteve 55 minutos em direto e voltou a ganhar o jornal. Eu isso não faço. Pronto, não faço mesmo. Miguel, antes de abrirmos perguntas do público, quando, na área do comentário, que o Miguel é muito conhecido, quando se senta para escrever a crónica para os... Quando te sentas para escrever a crónica para o Expresso ou para a Bola, é um jornalista diferente ou um Miguel diferente? Sou comentador, não sou jornalista. E por isso são claramente colunas de opinião. A da Bola é tão marcada que até se chama Nortada, que é para não haver confusões. Não é? E no Expresso, pronto, é uma coluna de opinião. Por isso é que eu, estes anos todos que só fazia comentário, eu não tinha carteira de jornalista. Deliberadamente entreguei. E agora que passei a editar, fui buscar a carteira de jornalista, que aliás é obrigatório por lei. E esta nova versão, o regresso ao jornalismo, vai mudar a forma de fazer as crónicas da Bola? Ou pode? Não, de todo. Era só que faltava. Os benfiquistas pagariam uma fortuna por isso. Ainda pagavam mais do que o guarda-redes do Rio Ave para deixar entrar a bola. Aqui estamos a ganhar 3-0, mais o Ricardo 4-0 pelo menos. Bem, eu aproveitava agora e abria o debate ao público. É sempre mais difícil a primeira questão. Não acredito que temos um público tímido, portanto... O Carlos não deve estar na sala, se eu já fazia uma pergunta sobre o Benfica. Mas... Cebola crua com sal e broa à Eu comi muita quando era pequena. Pois é, do norte. Se calhar podemos falar um bocadinho dessa sua experiência de chegar de Lisboa, que não queria comer essa cebola crua com sal e broa, que era um alimento para nós. Comeu logo assim à primeira vez ou gostou? Esse título é engraçado porque as pessoas que são do norte percebem logo o que é o título. No norte chama-se merenda, em Lisboa chama-se lanche. Em Lisboa nunca ninguém comeu isso, no sul. As pessoas do sul não sabem o que é. Mas eu habituei-me logo. Ainda hoje adoro cebola crua com sal. Enfim, hoje em dia cortei no sal, no açúcar, essas coisas, como todos nós, mas ainda adoro isso. Mas, Comeu logo sim, comi logo. Era a minha merenda. difícil das crianças gostarem da cebola crua com sal? Era difícil eu habituar-me a várias coisas e ali habituei-me rapidamente. Ainda adoro arroz de feijão também. Era o meu almoço quase diário, era sempre. Havia outras coisas e depois vinha sempre um prato de arroz com feijão para mim. Caldo verde. Eu ainda vou muito lá acima, ainda lá estive há 15 dias. Quebrado o gelo, quem é que quer perseguir? Acabou-se a timidez. Olá, boa tarde. Gostava de perguntar, disse há pouco que tem expectativas em relação aos locais onde vai pela primeira vez e alguns desiludem-no. Em relação a Macau, qual é a sua impressão em relação a Macau? Acho que está pela primeira vez, não é, em Macau. Portanto, qual é a sua impressão em relação a Macau? Obrigado. Toda a gente me pergunta isso, mas eu ainda não tive tempo para ter grande impressão. A única coisa que eu percebi é que é muito maior do que eu imaginava. E toda a gente diz que é pequeno, mas eu não consigo perceber aonde. E ontem subi ali acima, assim, um dos pontos mais altos e achei que era imenso, porque para onde quer que eu olho eu só vejo prédios e já era noite e só via luzes por todos os lados. Agora já me começo a conseguir perceber mais ou menos como é que é a história das ilhas, e acho que já as vi todas. A minha primeira impressão é essa, é que Macau é enorme e continua a crescer, e continua a arrancar terra ao mar, a fazer terra a partir do mar. E acho que as pessoas aqui me parecem bastante felizes, bastante contentes com a vida que têm. O
o que é uma coisa muito agradável para quem vem de Portugal, onde o dia-a-dia das pessoas é queixarem-se. É difícil. A gente lá pergunta a um tipo como é que vais, ele nunca diz estou ótimo, nunca. Nem estou bem, é uma característica dos portugueses. Quando muito dizem mais ou menos, tal. Umas coisas sim, outras não. Podia ser melhor, pronto. Mas isso é o otimista, porque o normal não. O normal nunca está bom. Ou lhe dão as costas, ou lhe dão qualquer coisa, ou os políticos estão a lixar isto tudo. Depois isto é uma terra fantástica, porque com o IRS a 8%, que é que não pode estar contente? Não é? Mas de resto, é assim, eu ainda estou na fase de aprendizagem, estou a meter informações cá para dentro. Todas as noites, quando chego ali ao hotel, escrevo as minhas impressões e, por enquanto, ainda estou a digerir. Mas, deixe-me dizer, sinceramente, melhor do que eu esperava, maior do que eu sabia. Desculpa, havia uma má relação do Miguel com Macau? Se nós somos uma má relação do Miguel com Macau nos tempos. Vocês já me perguntaram 5 vezes. Eu vou responder pela 6ª vez. A minha má relação não era com Macau, era com a administração portuguesa em Macau. E eu disse e cumpri, nunca viria a Macau enquanto fosse português. Porque eu fui muito crítico dos tempos finais da administração portuguesa com Macau. Acho que estávamos aqui a sugar a árvore das patacas. Podíamos ter deixado aqui uma imagem muito melhor que nos prestigiasse, que do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, de qualquer coisa, e acho que a maneira como saímos de Macau não foi prestigiante para Portugal. E eu devo dizer, desculpem a modéstia outra vez, que eu fui coerente com isso, porque quando nos fomos embora, mesmo na transição, o governador que cá estava resolveu trazer aquilo que se chama uma luzidia embaixada vinda lá da pátria, um avião cheio de gente ilustre, convidaram-me para vir. E era uma viagem fantástica, tudo pago, hotel de 5 estrelas, avião de primeira classe, isto e aquilo. E a menina que me convidou em nome dele, eu perguntei-lhe, mas quem é que paga isso? Ele disse, o governo de Macau. Eu disse, mas o governo de Macau vai mudar de mãos para a semana. Porquê é que os macaenses vão pagar a minha viagem a Macau? Para se despedirem de nós? Não estou a perceber. Quer dizer, se a gente se quer despedir de Macau, devíamos ser nós a pagar a viagem. Agora eles a pagar, não percebo. E recusei vir. E, portanto, acho que tive razão moral em fazer isso. Agora, que Macau já não é português, que é chinês, as circunstâncias são diferentes. Voilà. Posso? Fez uma alusão, quando falou da sua mãe, fez uma alusão à saída da granja, num carro preto, um carocha, creio eu, com a Agostina e o marido. E ficou a vê-los partir para leste. Não sabíamos bem para onde iam, mas pronto, desembocaram na Grécia. Antes disso, tinha 11 anos, creio. Antes disso, foi para o norte, para um sítio onde se comia com 6 anos, foi para um sítio onde se comia a cebola com sal. O que é que lhe fizeram? Os seus pais não gostavam de si. Eu parto do princípio que gostavam. Eu também parto, ainda bem. Eu parto do princípio que gostavam. E a pergunta que eu lhe quero fazer é, de certa forma, onde veio a desembocar? Foi uma predestinação antevista pelos seus progenitores? Era isso que eles esperavam de si? Foi isso que eles desenharam para si? Algum dia percebeu isso? Chegou onde quis? Cumpriu-se? Bem, a história da minha ida lá para cima é muito simples. É que havia uma epidemia de sarampo, ou lá o que era, lá em casa. E como era ao princípio do verão, a minha mãe mandou-me de férias para a casa da minha madrinha, que eu, com aquela idade, nem sabia que era a minha madrinha, não é? E fui lá passar o verão e então eu gostei tanto, dei-me tão bem que depois continuei. E continuando, foram 2 anos. Entretanto, a minha mãe ficou à espera do meu irmão mais novo e até lhe deu jeito, pronto.
Éramos 5, era muita gente. Predestinação, já não me lembro que era a pergunta da predestinação. Não, nunca me levou, pois não. Levou todos os meus irmãos, menos a mim. Exatamente, eu acho que sim. Eu quero acreditar que sim. Eu quero acreditar que ela achava que eu ia de qualquer maneira e não precisava de me levar. Já os meus irmãos eram diferentes, se não os levasse eles não iam. Mas conheciam de si, de certa forma, anteviram-lhe e ansiaram esse futuro onde chegou. Parabéns por isso. Obrigado. Boa tarde. Eu confesso que a primeira coisa que leio no Expresso são os seus comentários e aprecio a frontalidade. Há um tema que eu gostaria de ouvir a sua parte desenvolver um pouco, que tem a ver com os livros eletrónicos, que foi recentemente objeto de um documentário seu. Eu adoro livros, tenho uma biblioteca e gosto de estar com eles o mais possível. Circunstâncias da minha vida levaram-me também a adotar o Kindle e o recurso ao Kindle. Gostaria de ouvir a sua parte se os livros eletrónicos não poderão ser também uma maneira de fazer os jovens lerem e pegarem nas obras, visto que, enfim, têm um acesso com o qual talvez estejam mais familiarizados. É um tópico que gostaria de ouvir o seu comentário. Obrigado. Olha, se me convencerem que sim, eu digo já que sou a favor, mas eu tenho as maiores reticências em relação aos livros eletrónicos. E daqui a uns 6 anos, eu estava na Feira do Livro de Frankfurt, e 6, talvez 7 anos, e estava a assistir a uma mesa redonda de editores e livreiros que parecia uma ata, um ritual de suicídio coletivo, porque eram vários editores, os mais importantes do mundo inteiro, e aquilo era um réquiem por eles próprios, porque eles diziam, nós vamos morrer todos com o e-book, o livro eletrónico vai nos matar a todos, não há nada a fazer, não há nada a fazer contra isto. E eu, enfim, não me atrevi a pedir a palavra, aquilo era uma mesa de editores e livreiros, mas a minha vontade era dizer, meus senhores, vocês estão a entregar o ouro ao bandido cedo demais, vocês estão-se a render sem dar combate. E a verdade é que o livro eletrónico não foi para a frente. E felizmente que não foi para a frente. Porque, por um lado, eu, pessoalmente, também sou um amante incondicional de livros. Gosto muito do livro-objeto, muitíssimo. Acho que eu costumo dizer, a única coisa que eu não empresto é livros. De resto, eu empresto tudo, tudo mesmo. Não importa nada de emprestar a minha casa ou o carro, o que quiserem, mas livros eu não empresto. Como dizia o Ramalho Ortigão, uma vez foi à casa do Guerra Junqueiro, ou vice-versa, já não me lembro, e disse que bela biblioteca que aqui tens. E o outro disse, é tudo emprestado. E por isso mesmo eu não empresto livros, porque eles nunca regressam, não é? E, para além disso, para além de eu achar que os verdadeiros amantes de livros gostam do livro-objeto, hoje em dia, infelizmente, os livros são fotocompostos, já não são compostos na gráfica com as tintas, porque antes a primeira coisa que eu fazia era cheirar um livro. Eu nunca mais me esqueço do cheiro dos livros, e há livros ainda que eu me lembro deles pelo cheiro que tinham as edições que eu comprava, as edições originais desses livros. Mas lembro-me do peso dos livros, lembro-me das capas dos livros, lembro-me do formato dos livros, e lembro-me sempre, por mais livros que tenha, mais ou menos de onde é que eles estão na minha biblioteca. Por outro lado, o livro eletrónico, se tivesse triunfado, tinha destruído toda uma cadeia de trabalho à roda do livro. Primeiro, destruía os que vivem do papel. Depois, destruía os que vivem da impressão do livro. Depois, destruía o editor. Depois, destruía
o distribuidor. Depois destruía as próprias livrarias. E finalmente o autor. Porque o autor ganhar 10% ou 12% de um livro que custa 15 euros é uma coisa. Ganhar 10 ou 12% de um livro que custa 1 euro é outra coisa. Não é? Portanto, o senhor Joseph Bezos, com o Amazon e com o livro eletrónico, ficava com tudo do mercado. Era a maior golpada, das maiores golpadas que a indústria, qualquer indústria, já teria causado, era o livro eletrónico. Felizmente que aquilo não resultou. Eu costumo passar férias com um amigo meu, que é todo leitor do livro eletrónico, há anos que me tenta convencer do livro eletrónico, e eu digo-lhe sempre, não vale a pena, não me convences com isso. E eu, em todos os contratos de edição que eu fiz, eu recusei sempre a edição em livro eletrónico. Os editores começavam sempre por propor, mesmo no estrangeiro, e eu digo sempre, não aceito nenhuma cláusula com o livro eletrónico, nenhuma. E felizmente isso não funcionou. Ao contrário do que diziam esses tipos na Feira de Frankfurt, com ar fúnebre, eles próprios prontos a renderem-se, não foi para a frente. Felizmente não foi para a frente. Agora, voltando ao princípio, se me disser é a única maneira dos miúdos lerem livros, ok, então estou pronto a rever as minhas ideias, mas não creio que seja assim. Eu às tantas eu acrescentava aqui uma questão. Mas é incompatível. Ou seja, eu sou uma leitora, já fui mais, mas sempre li muito. Acho que a dada altura era uma leitora compulsiva. E, por exemplo, descobri que houve uma fase em que parei de ler tanto, ou melhor, diminui o ritmo da leitura e descobri que, tendo um Kindle, posso voltar a ler. Uma simples razão, é que leio enquanto adormeço as minhas filhas. E com um livro normal não consigo, porque tenho que estar com a luz acesa. É incompatível conciliarmos a literatura eletrónica, ou a leitura eletrónica com a leitura... e em termos de expressão do que é... Nós temos dificuldades, aqui em Macau, não tanto temos a livraria portuguesa, mas ainda assim há títulos que saem em Portugal que eu gostaria de ler, não estão disponíveis em versão Kindle, terei de esperar que me enviem com portos caríssimos ou que a livraria se lembre de os importar. Portanto, até que ponto é que também para a própria divulgação da literatura portuguesa ou da literatura em português, a versão eletrónica não pode ser um meio simpático para quem vive fora do país? Compreendendo que as margens de lucro diminuem sempre. Hoje em dia você consegue ter qualquer livro aqui em 2, 3 dias, no mundo inteiro. Consegue. Então não. Tu consegue ter chouriço. Eu encomendei 40 livros no Natal, livros infantis, em português, que é uma coisa que aqui a escolha é muito limitada, e demoraram 3 semanas a chegar, portanto. E eu, quando quero ler um livro, quero mesmo ler um livro. Portanto, de repente, há alguém que publica um livro e eu quero mesmo muito ler. E estou sempre no mínimo 15 dias à espera. Portanto. As pessoas já não têm paciência. Olha, eu vou-lhe dizer, desculpe lá, Isabel. Eu no dia comprei um livro fascinante, que é a obra completa do Rimbaud, que foi traduzida em português, inclusive traz a correspondência toda dele. E uma das coisas engraçadas que eu estava a ler é as cartas que ele escreve para a mãe. Ele teve aquela vida incrível, que andava entre o Golfo Pérsico e a Argélia, e ele escreve incessantemente à mãe, a dizer, mandem-me este livro, um relambório de livros, mandem-me para o Oran, que eu vou estar em Oran daqui a 2 meses. E esperava 2 meses pelos livros, tranquilamente, e 3 meses, tranquilamente. Estamos a falar do século passado, não é? Do outro século. E pronto, e as pessoas esperavam, tinham a sua paciência, não? As coisas tinham o seu ritmo. Você diz-me, esperei 2 semanas pelos livros, isto é horrível, eu preciso do Kindle. Bom, está bem, eu às vezes também leio os jornais no computador, online, pronto, não os tenho ali. Ok, facilita. Mas agora voltando à questão da divulgação da literatura portuguesa e da literatura portuguesa de Portugal, não da literatura de língua portuguesa, o facto de não encontrarmos títulos disponíveis para aquisição... Mas encontra, sim. Há pouca coisa em termos eletrónicos. Pronto, há pouca coisa. A opção é pequena. Não faz rever também um bocadinho essa posição em relação ao livro eletrónico. Atenção que eu digo isto, mas eu continuo a preferir o papel também. Não há quem o objeto livro mas
não seria uma forma também de facilitar quem quer ler livros Eu não sei como é que é o mercado da edição no livro eletrónico. Agora, suponho que se não existir impresso, também não existirá eletrónico, não é? Sim, mas a questão é, eu vou à Amazon comprar 5 livros e dificilmente encontro uma publicação recente, por exemplo, em português. Um livro português, em versão eletrónica. E na FNAC também não? É difícil. Portanto, o mercado português tem uma taxa de presença na Amazon que não tem, como é óbvio, mas é uma taxa de presença proporcionalmente pequena em relação àquilo que se publica em livro em Portugal. Portanto, até que ponto é que não seria também bom para os próprios autores, apesar de haver uma redução nas vendas em termos de lucro com os livros, estarem mais presentes nos mercados eletrónicos? Well, eu, francamente, para ganhar 10 cêntimos por livro não me interessa. Não tenho interesse nenhum em estar lá. Nenhum mesmo. Nenhum. É a resposta que eu lhe dou. Miguel, eu pegava nesta questão do eletrónico e dos custos, para voltar à questão do futuro da imprensa. O Expresso, todos os títulos em Portugal e no mundo querem fazer grandes apostas e têm que fazer grandes apostas no digital, mas o que nós sabemos é que, no caso do Expresso, por exemplo, menos um leitor no Expresso papel precisa ir nos 20, no mínimo, no online. Portanto, há aqui qualquer coisa que ainda não se resolveu, mesmo quando o serviço é pago, como é o caso das edições eletrónicas pagas. Como é que se vai resolver tudo isto? Como é que se vai resolver o negócio? Eu não faço ideia. Nós temos, por exemplo, o Guardian, que é um dos melhores jornais do mundo. O Guardian, tu abres a edição online e o Guardian pede dinheiro. Pede mesmo dinheiro às pessoas para que o mantenham. E há uma coisa que nós sabemos, é que hoje em dia os jornais tentam defender-se com a edição online. Mas eu acho que aquilo é uma armadilha, porque está demonstrado que os leitores do online leem muito menos o jornal do que leem os de papel. Não sei se há aqui um reflexo condicionado, se ao comprar o jornal em banca, levar o jornal para casa, se a pessoa se predispõe a lê-lo melhor do que a lê-lo online. No online as pessoas de facto leem os títulos e pouco mais. Leem os títulos, o editorial. Se estão fora e querem saber notícias de casa, leem mais alguma coisa, mas a reação das pessoas... Eu tenho vários assintos de jornais online também e vejo para mim próprio também, quer dizer, eu vejo os títulos e sigo, pronto, eu leio de facto atentamente aos jornais em papel e isso já há estudos que demonstram isso mesmo. O leitor do online é um mau leitor de jornais, ao contrário do leitor em papel. Portanto, a prazo, o leitor online vai desaparecer. É a minha ideia. Mas isso tem que ver um bocado com o que disse a Isabel, quer dizer, nós não tiramos tempo para coisas que achamos que são perdas de tempo. E eu considero que estar informado não é só sobre notícias, é ter tempo para ler, ter tempo para pensar, ter tempo para divagar, ter tempo para ouvir os outros. Por exemplo, hoje em dia nós vemos os fóruns de debate na internet, nas redes sociais. Toda a gente acha que sabe tudo sem ler. Eu costumo até dizer uma frase que é: nunca tantos souberam tão pouco sobre tantas coisas. Porque realmente eles sabem, sobre todas as coisas eles sabem, mas sabem o mínimo. As pessoas, por exemplo, dizem assim: morreu o Mandela, mas não sabem quem é o Mandela. Mas toda a gente sabe. O Mandela morreu ao meio-dia menos 5 minutos, ao meio-dia e 10. Lisboa inteira sabe que morreu o Mandela, mas não sabem quem é o Mandela, não fazem mais pequena ideia. E ficam satisfeitos por saberem a notícia. Ficam satisfeitos porque se alguém diz: sabes que morreu o Mandela? Já sabia, pá. Já sei, há um quarto de hora que morreu o Mandela. Pronto, acham-se informadíssimos. E isso é que é terrível. É que nós estamos a viver um tempo em que as pessoas se desperdiçam nisso, pá, na troca de coisas no Facebook, no Instagram, no não sei o que mais. A informação, em vez de receber a informação do mundo que está aqui, eles acham-se transmissores de informação. Aqui estou eu em Macau, olha, atrás de mim está o Leal Senado, chica, e vai, Instagram para aqui, Instagram para lá. Isto é que é informação. E o outro que responde: olha, eu estou aqui na Praia Grande, estás a ver? Acabei de almoçar, não sei o quê. E pronto.
O futuro do jornalismo como nós o entendemos, como a nossa geração aprendeu a entender, pode passar pelo regresso à grande reportagem. Nós vemos agora jornais como o Guardian, o New York Times, aqui mais perto de nós, o South China Morning Post, que voltaram ao formato long reads, não é? Temos as leituras, até temos o tempo da leitura, não é? Isto demora 9 minutos a ler. Mas pode passar, porque nós não temos condições de concorrência, já não temos condições de concorrência, capacidade de concorrência com o cidadão que acha que informa, não é? O Gilberto é jornalista, o tempo que demora a chegar da redação da Rádio Macau ao centro da cidade, houve alguém no centro da cidade que já fotografou e já pôs no Facebook. Pronto, e depois já não interessa se a informação é correta, não é? Foi aquela informação que passou. O que é que o jornalista tem? Qual é a vantagem do jornalista? É a capacidade de investigar, é a capacidade de ir à procura. Pode passar, o futuro do jornalismo, a sobrevivência do jornalismo, pode passar pela grande reportagem? Duvido. Acho que não. Por acaso acho que não. Gostaria que sim, mas acho que não. Acho que não passa pela grande reportagem, nem passa pelo tabloide, nem passa pelo tipo de notícia em 2 parágrafos e arrumou nem uma coisa nem outra. Eu acho que passa sobretudo pela forma. Passa por ser muito bem escrito, ser muito bem filmado, se for televisão, ser muito bem abordado, ser atrativo, muito bem atrativo, sem ser sensacionalista, mas sobretudo ser escrito de uma maneira que atrai as pessoas. Agora, como é que se chega aí, não sei, mas acho que tem que haver bons escritores no jornalismo. Acho que tem que haver bons cameramen na televisão, bons montadores, bons editores de imagem. Acho que é essencial, tem que ser uma coisa atraente. Eu acho que, por exemplo, em Portugal, a televisão faz-me imensa impressão, porque a pessoa vê uma notícia que aparece às 9 da manhã. A mesma imagem é repetida exaustivamente até ao Jornal da Noite, com a mesma montagem. E se a montagem está mal feita, se as imagens não têm interesse, repete-se incansavelmente. Em vez de tentar mudar aquilo, dar-lhe outro formato. Enquanto uma pessoa vai a passar, se vê uma imagem bonita, bem feita, com boa luz, boa iluminação, uma boa montagem, aquilo prende as pessoas. Prende. Isso é a grande força da televisão. Não é? Transmitir uma informação através de uma imagem sempre foi a força da televisão. É uma força fantástica, maravilhosa. Mas as pessoas esquecem-se muito disso, que a televisão tem uma grande força de imagem. Eu, agora que estou a editar, eu digo sempre isso aos jornalistas. Então, quando há peças sobre a música, ou que metam música, eu digo sempre, vocês têm uma bomba atómica na mão, que é música com imagem. Isto é fantástico. Isto é uma bomba atómica mesmo. É um desperdício não usarem isto como deve ser. E realmente, depois é preciso escrever bem agora. Isso é preciso grandes jornalistas, o mínimo, que escrevam bem. Quer dizer, a gente não se pode demitir também de tentar fazer a diferença, não é? E como cada vez a gente vai às redes sociais e vê pessoas que não sabem escrever, quando se escreve bem, por exemplo, nem os políticos, já vê os políticos a falar, isto é comum, ainda não tinha dado o nosso primeiro-ministro lá de Portugal, António Costa, ele diz sistematicamente, está bem, eu estive aqui, eu estou acolá. Então não diz, eu estou bem, está bem, eu estive aqui. Pronto, falar um português correto, escorreito, certo, também atrai as pessoas, as pessoas arrebitam o ouvido. Pronto. São pequeninas coisas, mas que é essencial. Um jornal bem escrito, uma revista bem escrita, uma televisão com uma boa imagem, um telejornal bem apresentado, são coisas que podem fazer uma diferença. A grande reportagem, eu não acho, por acaso, sinceramente não acho. Eu fiz grande reportagem a minha vida toda, achava que era o máximo que o jornalismo podia chegar, mas hoje em dia não acho que as pessoas aguentem grandes dossiês, nem grandes reportagens, sinceramente não acho. É para as franjas. É? É para as franjas. É uma leitura para franjas. É. Para os de antigamente. Para nós. Só para acabar na última coisa que estavam todos a comentar, sobre a grande reportagem, que não é interessante, que as pessoas não veem. Agora vou ser um bocadinho, pronto, não gostava de pegar nos exemplos dos outros, em relação, em Portugal não é assim, mas porque outras cadeias de televisão internacionais fazem esse tipo de televisão.
E há pessoas que veem, porque senão eles não fariam, com certeza. Pronto, vou dar um exemplo. A BBC vive muito, além das suas notícias que repetem por acaso ao longo do dia incansavelmente. Pronto, eu por acaso vejo televisão logo de manhã, sei as notícias, por exemplo, da última coisa que aconteceu agora na Nova Zelândia, e depois ao longo de todo o dia a notícia foi praticamente a mesma. Mas pronto, prendeu as pessoas porque foi uma tragédia. Mas voltando à grande reportagem, que era o que eu queria falar, tem muitos documentários e tem reportagens que vão um bocadinho na linha que estava a dizer, que de temas das pessoas saberem a fundo e não saberem só pela rama, e fazem reportagens de coisas que se passam na Ucrânia, coisas que se passam no mundo inteiro. Há uma jornalista que eu, por acaso, gosto muito de ver, que é a Yalda Hakim, pronto, que faz reportagens sobre coisas de pessoas normais, de vidas de pessoas normais, pronto, muito no Médio Oriente, sim, mas também noutros lugares do mundo, África, e estou em crer que para a BBC passar este tipo de reportagem que as pessoas veem. O que é que acha, Miguel? Que tempo tem? Meia hora, uma hora, não mais. Meia hora, sim, algumas meia hora apenas, mas sim, algumas meia hora. Meia hora, 3/4 de hora. O BBC tem uma tradição. O Our World, por exemplo, tem, eu acho que penso 45 minutos. A BBC sempre teve uma grande tradição, uma grande reportagem com o Panorama, que era um programa clássico da BBC, mas que hoje em dia é uma exceção em termos de televisões, não é? É raro passar. Eu gosto muito. Agora, estamos a falar ao nível de noticiário diário, não é? Isso é difícil, não é? Não era noticiário diário, estava mais a pensar, pronto, a seguir uns noticiários, noutras alturas de antena, de tempo de antena televisivo. Eu dou-lhe um exemplo depois. Nos Estados Unidos, é um estudo feito nos Estados Unidos, o tempo máximo de atenção das pessoas à televisão são 11 minutos. E curiosamente, é o tempo máximo de atenção dos miúdos nas aulas. Porque é o tempo que estão habituados a entrar publicidade, a ver entrar publicidade. Portanto, se você passar uma reportagem com mais de 11 minutos, as pessoas desligam. E se a professora falar de mais de 11 minutos na aula, os miúdos desligam. Porque o cérebro já está formatado por 11 minutos de atenção e não mais do que isso. E não vale a pena insistir, porque desligam mesmo. Aliás, eu quando estudei, fiz um curso de jornalismo de televisão, e já então se ensinava que nós tínhamos que, quando fazíamos grandes reportagens, tínhamos que ter picos. Tínhamos que, ao fim de X tempo, nós tínhamos que ter qualquer coisa que fosse impactante para puxar as pessoas de volta, não é? A mesma coisa no romance, é a mesma coisa. Ao fim de 3, 4 páginas, tem que fazer qualquer coisa, acontecer qualquer coisa, uma ação que traga o leitor outra vez para cima, não é? Porque não pode ser, a linha não pode ser assim. Tem que ser assim, assim e assim, em zigue-zague. É a mesma técnica, não é? Eu acho que as pessoas hoje em dia, porque têm menos tempo, porque têm muito mais coisas a distraí-los, já não aguentam grandes trabalhos jornalísticos de investigação nem nada. É muito difícil. Uma última questão. É mais um comentário. Eu não sei se o Miguel tem alguma coisa a responder a isso, mas já que alguém apontou a cobertura das notícias do BBC, não é? As notícias do BBC agora são péssimas. Nós chamamos de Brexit Broadcasting Corporation. O noticiário mesmo incisivo e excelente, recomendo os que vão à Inglaterra, é no Canal 4, às 7 horas. É só isso. Bom, eu não sei se costuma ver a CNN. A CNN é a pior televisão do mundo hoje em dia. Como eles resolveram ir em cima do Trump e fizeram muito bem, eles estão ao nível do Trump. Aquilo é insuportável, não se consegue ver a CNN. É que não tem o mais pequeno interesse. A única televisão internacional que eu vejo hoje em dia é a Al Jazeera, que é de longe a melhor. Para ver notícias é a melhor televisão. Desde que eu vejo que chegam lá a Portugal. Não. Mas o Canal 4 não é mau, por acaso.
às 7, hora de Londres. Bem, 1h07 depois de termos começado, os 11 minutos, pelos vistos, aqui com o nosso auditório foram ultrapassados, a regra dos 11 minutos. Vamos despedir por aqui. Muito obrigada por estar aqui connosco. Muito obrigada a todos por estarem aqui connosco hoje. Gilberto. Eu queria apenas dizer uma palavra para a organização, dizer ao Ricardo e ao Carlos e a toda a equipa os meus parabéns e realçar a importância que iniciativas como estas se continuam a realizar em Macau, no momento em que se comemoram os 20 anos da RAM e no momento em que provavelmente novos eventos vão vir para Macau nos próximos tempos, mais lá a partir do próximo ano. Parabéns à organização, parabéns ao Ricardo. É esta a minha palavra que eu disse. Muito obrigado. Vamos ter agora um recital de poesia e quem, enfim, quiser comprar os livros do Miguel, eles estão aí assim. Nós não combinámos, mas julgo que o Miguel estará disponível para fazer alguns autógrafos. Eu estou disponível com prazer. Eu não sei se posso pedir que seja lá fora, Ricardo. Pode ser? Claro, claro, claro.